Não tem como ter certeza absoluta, até porque a questão da personalidade eu não tenho certeza. Ainda tenho que estudar mais sobre. Caso eu não esteja enganado, ela surge perante questões sociais. Então você pode ser introvertido ou extrovertido por causa da sua personalidade e das experiências que você sofreu no seu meio e que fizeram com que você desenvolvesse uma personalidade X ou personalidade Y. Então, perante esses fatores, uma pessoa introvertida, apesar que não necessariamente, mas ela pode ali ter uma grande dificuldade de se expressar. E levando em conta, mesmo que eu não seja especialista na área, eu tenho que estudar muito, muito ainda. Mas, por exemplo, de acordo com a visão mais comportamental da coisa, a partir do momento que a gente consegue se expor mais, a gente vai reforçar um determinado comportamento. Então, se alguém tem uma dificuldade, por exemplo, de expressão, como era meu caso, e acredito que ainda é, mesmo que pessoalmente eu acho que tenha melhorado nesse ponto. E também tem uma outra questão. Talvez seja porque é o segundo vídeo ou coisa parecida, mas apesar que eu percebo isso em várias situações da minha vida, de acabar divagando ou é devagando, não sei nem se é a palavra correta, mas de sair muito do assunto principal e acabar me perdendo. Mas, por exemplo, levando em conta a experiência pessoal, hoje eu tenho 22 anos. Até o meu ensino médio, que começou ali, eu entrei no primeiro ano, se eu não estou enganado, com 14. No primeiro ano de ensino médio eu entrei com 14. Aí durante o ensino médio eu fiz 15, durante o primeiro ano de ensino médio. Aí terminei com 17. É exatamente isso. Exatamente. Então, eu tinha muita dificuldade nos seminários. Mesmo que no ensino fundamental eu tenha tido contato com os seminários, mas eu vim de um contexto no ensino fundamental que era uma turma pequena, era uma escola pequena também. Então, eu estava acompanhando o pessoal ali do sexto ano até o oitavo. Então, todo mundo era conhecido, era mais fácil de se expressar e conversar. Mas ainda assim eu tinha uma grande dificuldade. Era bem difícil. Aí aconteceu de eu chegar no ensino médio. Isso é um contexto totalmente diferente. De eu ter estudado em um local muito bom. De que me ensinou muito. Agregou bastante no sentido acadêmico da coisa. Mas, ao contrário do ensino fundamental, era um local gigante. Tinha muitos alunos em sala. Era um contexto diferente. A estrutura do local era muito bom. É muito bom. É realmente algo que vale muito a pena. Essa escola em si, essa instituição em si. Então, eu fui colocado em situações que antes eu não tinha. E isso foi algo bom para eu aprender bastante, mas eu passei dificuldade. Eu lembro que os seminários eram bem difíceis, eram bem complicados de início, porque eu usava da seguinte estratégia: eu acabava é, querendo decorar ao invés de realmente aprender aqueles assuntos. Então, eu lembro um que foi de português envolvendo figuras de linguagem. O tema que o meu grupo ficou, ali dos meus amigos, foi metonímia, se eu não estou enganado. Que um dos exemplos seria hoje eu vou comer esse prato inteiro, mas não, você não vai comer o prato de forma literal. Então, enfim, era só uma das várias figuras de linguagem que as outras pessoas acabaram apresentando. E eu tive uma certa dificuldade de falar a minha parte, mas o maior caso, o maior seminário que me fez mal, que eu percebi que eu tinha apresentado de uma maneira muito ruim, foi um de biologia, que foi envolvendo, eu não sei dizer se foi isso mesmo, se foi célula eucariótica, algo do tipo, algum assunto semelhante. E eu tive uma grande dificuldade de gaguejar e pedir desculpa ao pessoal.
ao pessoal que estava assistindo, a professora também, de prometer que no próximo iria fazer diferente. E pior que deu certo. O meu grupo ali, no segundo seminário, passado ali, não sei se foi 3 meses ou um pouco mais, a gente fez um seminário sobre câncer de pele. E eu tive um desempenho legal. Foi muito bom, porque o grupo em si se esforçou bastante. Tanto que a gente ficou distribuindo ali papelzinhos envolvendo a questão da prevenção. Mas, passou o tempo, eu acabei pegando a pandemia. Eu entrei no ensino médio em 2019. 2020 e 2021 foi pandemia. Então, os seminários acabaram sendo ali online. Eu lembro que eu cheguei ainda aí presencialmente no finalzinho de 2021, mas foram dias específicos, não teve seminário, não teve nada. E é uma falta que eu acredito que até hoje eu tenho, uma carência em relação ao meu ensino médio. Mas isso eu vou falar depois porque merece vídeos específicos só sobre isso. Só sobre essa carência que eu tenho em relação a esse período da minha vida que me marcou muito. Que não que outras pessoas não tenham passado por isso, meus colegas talvez não sintam o mesmo, mas talvez eu veja isso até de uma maneira muito exagerada. A forma que o ensino médio me marcou, a forma que aquele ano, o primeiro ano de ensino médio, acabou com certeza influenciando até na formação da minha personalidade, já que, se eu também não estiver enganado, a personalidade ela vai se formando e ela acaba sendo definida até os seus 18 anos. Então, foi um período muito importante na minha vida, de diferentes acontecimentos, e que, com certeza, me influenciaram muito a ser o que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Bem, aí acabou que em 2022 eu entrei em uma faculdade, até hoje estou cursando esse curso, e no início eu ainda tinha uma dificuldade gigante para apresentar seminários. Acredito que foi no meu segundo período, no início de 2023, foi um outro trabalho, um outro seminário, já em um contexto diferente, de faculdade não ser algo tão próximo, você não se aproxima tanto das pessoas como o ensino médio, é algo bem mais profissional, você faz seminários com pessoas de diferentes idades. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, entrei, então eu era muito jovem ainda, não que hoje eu não seja, mas eu era muito inexperiente, tudo ainda era uma grande surpresa. Então ainda estava aprendendo bastante com a vida de modo geral, não que eu ainda não esteja, porque realmente estou. Não só eu, na verdade todas as pessoas estão passando por esse processo constantemente. De a cada ano nós passamos por diferentes experiências, seja lá quem você for ou seu estilo de vida. Mas bem, aí um trabalho específico me marcou bastante, porque eu também apresentei mal demais, muito mal. Então, depois disso, eu consegui meu primeiro emprego, não fiquei nele por tanto tempo, mas eu tive contato ali com diferentes pessoas. Isso já foi no P3. Eu já tinha passado do segundo período, que foi quando eu tive esse seminário específico que foi bem difícil, mas no terceiro período ali eu acabei entrando em um trabalho, meu primeiro trabalho. Fiquei nele durante algum tempo. Isso fez com que eu tivesse contato com diferentes pessoas. Não que na faculdade isso também não tenha acontecido, mas no trabalho era todos os dias, segunda a sábado. Então eu tinha contato com pessoas de diferentes idades. Tinha que me expor, querendo ou não, na fala, em coisas parecidas. Mesmo que eu fosse ainda muito na minha, e as pessoas até comentavam: ah, tu é muito calado, tal, tal, tal. Mas depois dessa experiência em questão, eu acredito que mudou muito a minha forma de se expressar. Eu não mais decorava um determinado assunto. A minha forma de estudar melhorou, a minha forma de se expressar melhorou bastante. E melhorou ainda mais depois de ter saído desse trabalho e um ano depois, no caso, eu saí desse trabalho em 2024, entrei em 2023, saí em 2024, aí consegui um outro trabalho
de meio período em 2025 e veio acabar esse ano de 2026. Foi mais de um ano e foi jovem aprendiz, que inicialmente nós ficávamos no Senai com uma turma ali específica e depois nós fomos apenas para a empresa, para a parte prática. Então isso com certeza agregou muito, porque se antes eu já tinha ali uma melhoria, talvez até significativa, muito provavelmente por causa do trabalho, do primeiro trabalho, quando eu consegui esse segundo, mudou completamente. Hoje eu consigo, por exemplo, falar aqui, mesmo que no início eu tenha tido dificuldade, mesmo que eu ainda possa acabar me atrapalhando, mas antes era impossível, impossível. Então, essa experiência no Senai, inicialmente foi realmente uma turma ali, tanto que eu considero como se fosse meu ensino médio 2.0. De ter tido contato ali com essas pessoas foi algo muito bom, que através também de novos seminários, novas apresentações, nova exposição, de estar me expondo ali no sentido de fala, de conversas, a questão da timidez acabou passando muito. A questão da falta de habilidade social acabou melhorando. Então, essas experiências acabaram ali me ajudando muito com essa questão da forma de eu me expressar, a forma de eu até mesmo a forma de enxergar o mundo, já que eu também posso estar enganado quanto a isso. A, a área da psicanálise, por exemplo, diz se eu também não estou enganado, porque eu tenho que tomar cuidado com essas afirmações. Então, por isso que eu deixo claro que eu não tenho certeza absoluta sobre. Mas a psicanálise, pelo menos, ela diz que nós ainda somos ali narcisistas em algum grau de se acharmos importantes. Por isso que nós temos, por exemplo, a vergonha de caramba, fulano, pessoa tal vai rir de mim, vai me humilhar, vai achar que eu sou inferior, vai me ver de uma maneira muito brutal. Então eu não vou aqui me expor, eu vou fugir dessa situação. Porque existe também a questão do julgamento social. Mas no fim, realmente, no máximo, coisas, situações que pensamos que são vergonhosas, pode ter um indivíduo ali específico que ele vai ser a grande exceção que ele vai lembrar. Eu duvido que, por exemplo, alguém da minha turma lembre do trabalho de biologia da minha antiga turma do ensino médio, que lembre que eu apresentei mal o trabalho de biologia de 2019. No máximo, eu próprio vou ter essa memória. Os meus amigos terão essa memória porque eles também apresentaram de um modo que eles não gostaram. E talvez nem isso, talvez nem eles lembrem, talvez seja algo que eu me martirizava. Então acabou ali criando, falando de um modo mais biológico, criando uma ligação neural que eu reforcei ao longo do tempo, lembrando, criando situações semelhantes e que posso também ter apresentado mal, e que essa primeira memória ela foi reforçada. Então eu lembro dela perfeitamente porque me fez mal. Normalmente uma emoção muito forte faz com que nós lembremos daquela situação, seja algo ruim, nossa, aconteceu algo péssimo comigo, um trauma, algo que se tornou um trauma. Então eu vou carregar aquilo comigo a vida toda. Eu sempre vou lembrar disso. Enquanto que algo bom também, acontecer algo bom, eu sempre vou lembrar dessa situação. Então, emoções fortes fazem com que essa memória ela se torne de longo prazo. Não seja uma memória ali que depois de um dia você já se esqueceu. E uma evidência que demonstra que as pessoas não se importam falando por mim, falando do meu caso, é que eu não lembro das apresentações ruins de colegas de sala do ensino médio. Eu não lembro. Eu posso, talvez, lembrar de lapsos específicos, de falas deles, mas que não de um trabalho péssimo, de um trabalho ruim, mas de situações engraçadas que aconteceram ao longo de apresentações. Como, por exemplo, um caso específico
de uma colega de sala que estava apresentando ali um trabalho de física, um trabalho prático, e ela conseguiu fazer ali a questão do experimento, que era algo envolvendo ovos ali e copos. Era alguma coisa envolvendo a água, eu não lembro bem o contexto. Mas eu lembro que quando ela conseguiu, ela, ela praticamente pulou ali, ficou pulando de alegria. Então, apesar que eu também sou suspeito para falar, não que eu lembre detalhadamente de todos os detalhes de 2019, mas por ter uma visão tão boa daquele ano, muita coisa ali eu acabo lembrando, mas não os trabalhos dos meus colegas, além desse caso específico, que foi uma situação ali engraçada, uma situação boa, de que caramba, alguém conseguiu ali superar o medo, fez uma apresentação que deu tudo certo, um experimento ali de física que deu certo. Então, seria isso, em que situações que acabamos nos expondo podem nos ajudar a superar uma timidez, uma vergonha. Hoje eu tenho certeza absoluta que eu conseguiria, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego e dizer realmente ali o que eu sinto, o que eu penso em relação ao possível trabalho, minhas expectativas, algo que era um pesadelo 2 anos atrás. 2 anos atrás pensar isso era um pesadelo. E ter contato ali com diferentes pessoas na parte prática da empresa que eu finalizei esse ano, e com os colegas do Senai, com os colegas do ensino médio, com os colegas de faculdade, tudo isso me ajudou muito. Me ajudou e foi crucial para eu ter uma melhora ali na minha comunicação, mesmo que para outras pessoas não é algo perfeito. Para mim também não é perfeito ainda. E está longe disso, nunca vai ser perfeito essa questão da comunicação, mas eu garanto que com certeza teve uma melhoria substancial, uma melhoria muito considerável quanto a essa minha forma de se expressar. Então é algo muito bom. Então, para mim, minha experiência pessoal, a questão da exposição, mesmo que forçada, ela foi crucial para eu ter essa melhoria, que é algo necessário para a sobrevivência social. Para algumas pessoas pode não ser. Para algumas pessoas elas não vão precisar se expor, elas vão trabalhar de casa, mas para a grande maioria, querendo ou não que você precisa sair, que não trabalha home office, por exemplo, é necessário. Acaba sendo necessário, porque querendo ou não, nós vivemos em grupos na sociedade e nós dependemos desses grupos para sobreviver. E as pessoas também podem depender de nós em algum grau, seja questão familiar, seja questão de enfim, as pessoas de maneira geral, elas dependem umas das outras. E não é algo ruim. E mesmo que você pense que não, que nossa, eu viveria bem sem seres humanos ao meu lado, em uma ilha deserta, se você ficasse 30 dias, mesmo que você tivesse todos os meios para sobreviver, mas zero contato humano, nem com redes sociais que pode causar essa impressão que, nossa, eu estou conectado com alguém do outro lado do mundo, estou vendo aqui um vídeo de alguém de outro país, mas você sem contato zero com outros seres humanos, você não sobrevive, você enlouquece, você tem que achar ali meios de tentar substituir isso de alguma forma, seja conversando sozinho, seja bem no cenário do filme Náufrago, seja pegar uma bola, fazer um desenho ali em um objeto, seja lá qual for, e fingir que aquilo é um ser humano. Senão você enlouquece, realmente enlouquece, acredite. E nós dependemos das pessoas mesmo que nós não queiramos. Para nós termos acesso a um alimento, alguém teve que ir lá plantar e tudo. Mesmo que você tente ser autossuficiente, se você consegue, você é uma gigantesca exceção. E uma exceção, ela não muda a regra. A regra, ela continua lá. Uma exceção, ela só é um caso à parte, que talvez represente menos de 1% da grande maioria dos casos. Então, finalizando, seria isso. Essa questão, a minha questão com a timidez e o que aconteceu na minha vida para eu ter melhorado bastante a minha forma de se expressar e a forma com que eu lido com a vergonha e com o medo de falar em público, por exemplo.